Bom dia, eu sou a Thaila e vou iniciar a apresentação do nosso trabalho, cujo tema é Reposição Hormonal Feminina na Menopausa. Os componentes do grupo são Eduarda Lima, Gabriela Calaz, Mayara Dias e eu, Thaila Martins. A ordem da nossa apresentação vai ser a seguinte: introdução, alterações hormonais no climatério e menopausa, sinais e sintomas, diagnóstico, terapia de reposição hormonal e, por fim, as referências. Bom, para iniciar, vou começar falando da diferença entre climatério e menopausa. O climatério também é chamado de transição menopausal, que inclusive é a nomenclatura mais aceita atualmente, e é uma fase de transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da mulher. Ele é um evento fisiológico inevitável e é caracterizado por uma série de modificações endócrinas, biológicas e clínicas, englobando parte do menarque até a menopausa. Já a menopausa, ela refere-se à data da última menstruação de uma mulher por falência ovariana. E a menopausa natural, ela costuma ocorrer em média aos 50 anos. Então, quais são as alterações hormonais que observamos no climatério e menopausa? O sistema reprodutor feminino amadurece segundo um processo natural e contínuo, no qual o processo de atresia folicular ele acompanha a mulher durante toda a sua vida. E a menopausa, ela resulta da diminuição da secreção dos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, devido à perda definitiva da atividade folicular ovariana. Isto é, o ovário ele perde a capacidade de responder aos hormônios hipofisários FSH e LH, e isso faz cessar a produção ovariana de estrogênio e progesterona. E a redução da função ovariana e, consequentemente, do feedback negativo do ovário resulta na elevação das concentrações do FSH. A atresia do complexo folicular, sobretudo das células da granulosa dos ovários, diminui a produção de estrogênio e inibina B. Só fazendo um adentro aqui, a inibina B ela tem a função de suprimir as secreções hipofisárias de FSH. Então, se eu diminuo inibina B, consequentemente, eu terei uma elevação dos níveis de FSH, que inclusive é um importante sinal de menopausa, esse aumento do FSH. E é importante ressaltar também que após essa transição, as mulheres continuam a apresentar níveis baixos de estrogênio circulante. Isso os níveis de estrogênio eles não chegam a zero. Em relação aos sinais e sintomas observados na transição menopausal, sabe-se que mais de 75% das mulheres elas relatam queixas nessa fase, das quais os sintomas vasomotores que podem ser descritos como fogachos, sudorese noturna ou ondas de calor e a irregularidade menstrual são as mais frequentes. Além disso, o hipoestrogenismo ele pode levar à atrofia geniturinária, que promove uma série de sintomas. Os sintomas genitais, eles incluem prurido vulvar, secura vaginal e dispareunia. E os urinários, eles vão desde a disúria e a polaciúria até infecção e incontinência. Outros sintomas também incluem mudança de humor, irritabilidade e insônia. Em relação ao diagnóstico da transição menopáusica, sabe-se que ele é clínico, realizado através da anamnese e do exame físico completo, buscando sinais e sintomas associados às modificações características desse período, como descritas anteriormente, e exames complementares eles também devem ser solicitados. E uma coisa que eu achei interessante é que a dosagem de FSH ela não é necessária para realizar o diagnóstico, uma vez que o exame ele pode se apresentar com valores normais. E por convenção, o diagnóstico da menopausa ele somente é estabelecido após 12 meses de amenorreia. Bom, a terapia hormonal é uma das possibilidades de tratamento para os sintomas climatéricos. Assim, a terapia hormonal ela tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, aliviando os sintomas e as consequências oriundas das flutuações hormonais nas várias etapas da transição e da pós-menopausa. E o efeito dessa terapêutica ele decorre principalmente da ação do estrogênio exógeno a fim de minimizar os efeitos do hipoestrogenismo já descritos anteriormente. Em terapia hormonal, são usados essencialmente estrogênios, progestagênios e androgênios. Há ainda a tibolona e, mais recentemente, a associação de estrogênio com modulador seletivo de receptores estrogênicos. Bom, o estrogênio isolado ele é apropriado para mulheres esterectomizadas. Todavia, quando há a presença do útero, a terapia hormonal ela deve ser estrogestacional,
também conhecida como combinada, a fim de haver proteção endometrial. No Brasil, a via oral é a tradicionalmente mais utilizada e, quando ingeridos, os hormônios eles são absorvidos e metabolizados primeiramente no fígado para depois entrar na circulação sistêmica. E esse metabolismo de primeira passagem, ele provoca grandes concentrações hormonais no nível dos sinusoides hepáticos e, consequentemente, aumenta a síntese e a secreção de renina e de vários fatores de coagulação. E essas coisas podem ser muito prejudiciais. Temos também a via parental, que pode ser transdérmica, percutânea, subcutânea ou vaginal. E, por evitar o metabolismo de primeira passagem hepática, eles possuem maior indicação nos casos de hipertensão arterial sistêmica e histórico familiar de fenômenos tromboembolíticos. Temos também a via vaginal, né, que é usada principalmente em mulheres com sintomas urogenitais exclusivamente. E na tabela podemos observar as vias de administração e suas respectivas doses. E é importante ressaltar que a melhor dose é a menor dose efetiva para cada mulher, e que baixas doses de estradiol isoladamente ou estradiol associado à progesterona são bem mais toleradas e podem apresentar uma relação custo-benefício melhor que a dose padrão. Falando agora sobre os progestagênios, né, eles não possuem papel na melhora da sintomatologia da transição menopausal e o uso deles está indicado em pacientes que tenham indicação de terapia hormonal e que possuam útero, com a única finalidade de promover atrofia endometrial e reduzir os riscos de hiperplasia endometrial e câncer de endométrio associado ao uso de estrogênio exógeno. A tabela abaixo, a tabela que a gente pode ver aí, ela resume as doses e as vias de administração dos principais progestagênios empregados na terapia hormonal. Então, como a gente pode ver, existem diversos progestagênios que podem ser empregados e eles devem entender as seguintes características: adequada potência progestacional, segurança endometrial e devem preservar os benefícios estrogênicos com mínimo efeito colateral. Quanto à terapia hormonal propriamente dita, como podemos observar na imagem, ela pode ser estrogênica isolada e normalmente a administração hormonal todos os dias. Temos também a terapia hormonal combinada, que pode ser do tipo sequencial, no qual o progestagênio é administrado durante 12 a 14 dias consecutivos ao mês, ou ela pode ser combinada contínua, quando o progestagênio é administrado diariamente. Há ainda também a terapia hormonal combinada contínua intermitente. Porém, esse esquema ele não está mais disponível comercialmente no Brasil. Olá, eu me chamo Mayara e vou dar continuidade à nossa apresentação. Bom, quando iniciar a terapia de reposição hormonal? Então, antes de dar início ao tratamento com a reposição hormonal, o médico ele deve informar o paciente os efeitos benéficos imediatos, como por exemplo a redução do fogacho, e os efeitos benéficos a longo prazo. Além disso, é importante que o médico também fale sobre os riscos, sobre os malefícios que a terapia de reposição hormonal pode vir a causar. E então é sempre muito importante ele frisar aí para paciente os possíveis efeitos colaterais. E também é necessário que a paciente esteja ciente que a qualquer momento a medicação ela pode ser interrompida e que a decisão será sempre dela, porque tem muitas pacientes aí que têm verdadeira repulsa ao uso dos hormônios. E antes de prescrever o medicamento, ele deve fazer uma boa anamnese, tem que fazer um interrogatório muito minucioso, tem que coletar dados de antecedentes familiares também. E é necessário o pedido de exames específicos, como, por exemplo, exames de mamografia e de ultrassonografia pélvica. Um questionamento é de quando se iniciar a terapia de reposição hormonal. Bom, em um ensaio clínico randomizado pioneiro aí que foi feito pela WHI, que incluiu 27 mil mulheres com média de idade de 63,2 anos, mostrou que a maioria iniciou o tratamento com reposição hormonal pelo menos 10 anos após a última menstruação. E esse estudo ele mostrou que essas mulheres elas possuíram inúmeras complicações, como, por exemplo, câncer de mama, infarto, AVE, enfim. E isso causou uma grande perplexidade e receio de prescrever hormônios entre os ginecologistas. Portanto, este estudo ele nos mostrou duas coisas, que nós temos que começar a terapia de reposição hormonal já na transição, quando aí se inicia os fogachos
ou logo após a menopausa, não esperar um período muito grande de tempo e não começar depois dos 60 anos de idade. Além disso, a reposição hormonal é indicada quando há sintomas do hipoestrogenismo, né? Ou seja, a baixa de estrogênio. Assim, as duas indicações de terapia hormonal são fogachos e atrofia urogenital sintomática. Portanto, havendo indicação aí da terapia hormonal, há necessidade de interrogar se a paciente deseja o tratamento hormonal, como já citado anteriormente, né? E diante de uma resposta afirmativa, deve-se avaliar se há contraindicação ao uso hormonal. E se não houver, o próximo passo vai ser programar o esquema da medicação, que vai depender da presença do útero. Em mulheres que são histerectomizadas, né, ou seja, que não têm útero, indica-se o tratamento de reposição hormonal apenas com estrógeno de forma contínua. Em mulheres que têm útero, né, prescreve-se o estrógeno e a progesterona. Lembrando aí que a progesterona, ela quase não é encontrada no plasma, né, depois da menopausa, porque ela tem a função de preparar o endométrio para uma eventual nidação, e isso não vai ocorrer na menopausa, né? Então, portanto, o uso dela na terapia hormonal é para evitar uma hiperplasia endometrial. As contraindicações absolutas ao tratamento de reposição hormonal são câncer de mama, câncer de endométrio em estágios avançados, doenças hepáticas graves, sangramento genital não esclarecido, histórico de tromboembolismo e porfiria. Bom, agora eu vou falar rapidamente dos riscos e benefícios da terapia de reposição hormonal na menopausa e as conclusões têm grau A de evidência. Eu não vou entrar muito em detalhes dos estudos porque o nosso tempo é curto. Bom, em relação aos sintomas vasomotores, né, o fogacho, são sintomas menopausais mais frequentes e uma revisão sistemática do Instituto Cochrane, ele calculou uma redução de 75% na frequência e 87% na severidade dos sintomas vasomotores nas usuárias de hormonioterapia. Em relação aos sintomas urogenitais, que inclui a bexiga hiperativa, incontinência urinária, infecções recorrentes do trato urinário e atrofia vaginal, todas as meta-análises e revisões encontraram melhora dos sintomas com a estrogenoterapia local ou sistêmica. Na osteoporose pós-menopausa, com base nas evidências, a TH, né, terapia hormonal, é a terapia de primeira linha para mulheres pós-menopausadas, que apresentam alto risco de fratura e que estejam abaixo de 60 anos de idade. A reposição do estrogênio e da progesterona, ela vai reduzir o risco do câncer de cólon. O modo de ação ainda é um pouco desconhecido, embora várias observações aí demonstrem que o tecido colônico ele não seja influenciado pela ação da TH. A TH ela vai aumentar o risco de fenômenos tromboembólicos em 2 vezes aproximadamente, e este risco aí vai ser incrementado por outros fatores, como, por exemplo, a obesidade, a idade, trombolia, enfim. Em relação às mamas, os dados ainda continuam controversos, entretanto, o único dado considerado com grau de evidência A é que a administração de estrógeno isolado ou associado à progesterona aumenta a percentagem de densidade mamária. Agora, falando de estudos com conclusões que possuem grau de evidência B. Sobre os estudos cardiovasculares, o estudo da WHI, que eu já citei anteriormente, né, concluiu que desfechos negativos em relação a estes eventos ocorreu devido à idade das pacientes no início da terapia, que foi uma média de 63 anos de idade, né, e teve altas doses de estrógeno para essa faixa etária. E combinando os dados com vários estudos randomizados e observacionais no consenso da NAMS, concluiu-se que as mulheres que iniciam a TH após 10 anos da menopausa, elas apresentam um risco aumentado de eventos cardiovasculares. E aquelas que vão iniciar antes, né, elas tendem a ter baixo risco em relação a estes eventos. E isso é um fato que a gente chama aí de janela de oportunidade. Em relação ao diabetes, né, o uso de estrógenos isolado ou combinado à progesterona, conforme observado no estudo da WHI e no estudo da HERS, está associado à diminuição do risco de diabetes mellitus tipo 2.
Em relação ao peso, o Instituto Cochrane ele possui revisões que concluem que não existem evidências de que a terapia hormonal com o estrógeno isolado ou combinado com progesterona acarrete em modificação no peso corporal. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.